Agora, nesta noite eu quero que você abra comigo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 14. Jó, capítulo 14, versículo 14. Agora, Jó está no Antigo Testamento e é o livro mais antigo do mundo. Não há nenhum livro conhecido no mundo tão antigo quanto o livro de Jó. E ainda assim, Jó faz uma pergunta que tenho certeza que incomoda muitos de vocês nesta noite. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande filósofo já lutou. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande pensador e intelectual em algum momento se depara. Ele faz a mesma pergunta que um dos maiores cientistas deste país me fez cerca de 3 semanas atrás. Ele disse que a ciência não sabe nada sobre isso, mas ele disse: isso me incomoda e me preocupa. Aqui está a pergunta: se o homem morrer, tornará a viver? Se o homem morrer, tornará a viver? O problema da morte e da vida, ou da vida e da morte. Você nunca pensou sobre isso? Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama, pensa sobre isso. Um dia desses, vão me levar até o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse é o fim? Acabou tudo? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. O nascimento é um evento feliz. A morte é um evento trágico. E nós choramos. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, verá a lista de todos aqueles homens que viveram até ficarem velhos. Adão viveu 930 anos, mas morreu. Matusalém viveu 969 anos, mas morreu. Eu li sobre um homem no outro dia no Brasil que dizem ter vivido 134 anos, mas morreu. No fim de toda a vida está a morte. A vida é muito breve, diz a Bíblia. É uma história que se conta. É a lançadeira do tecelão. É uma flor que murcha. É como a erva que seca. Henry Wadsworth Longfellow expressou isso uma vez quando disse: a arte é longa e o tempo é fugaz. E nossos corações, embora firmes e corajosos, ainda assim como tambores abafados, batem marchas fúnebres rumo ao túmulo. E é exatamente para lá que todos nós estamos indo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Tu morrerás e não viverás. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para se encontrar com Deus? Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existe algo depois da morte de acordo com este livro. Agora, mais uma vez eu digo, não posso te levar a um laboratório científico e provar isso para você, mas este livro ensina, de Gênesis a Apocalipse, que esta vida é apenas uma sala de preparação para a eternidade, a outra vida. O Antigo Testamento ensina isso, o Novo Testamento ensina isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. Se o homem morrer, tornará a viver? Essa é a pergunta que Jó fez. Essa é a pergunta que milhões estão fazendo nesta noite. E a resposta da Bíblia é um retumbante sim. Sim. A vida após a morte. Se o homem morrer, tornará a viver? Cícero, o grande romano, disse sobre esse assunto: não tenho mais do que conjecturas. Eu passei grande parte da minha vida buscando essa resposta. A senhora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, em uma de suas colunas há alguns anos, disse que é instintivo para o ser humano acreditar na vida após a morte. E é mesmo. Você nunca encontra uma tribo em qualquer lugar do mundo, nunca encontra uma cultura, nunca encontra uma civilização em toda a história que não acreditasse em alguma forma de vida após a morte. E quando os primeiros pais peregrinos vieram para este país, pensaram ter encontrado algumas tribos na Nova Inglaterra que não acreditavam, tribos de indígenas que não acreditavam na vida após a morte. Mas logo descobriram, ao se comunicarem com eles, que acreditavam no campo de caça feliz. Sim, o homem, instintivamente, algo dentro dele diz que deve haver uma vida futura,
Deve haver algo além desta vida. Mas afinal há apenas uma pessoa com autoridade para falar sobre esse assunto. Porque ele veio do túmulo. Ele ressuscitou. E o nome dele é Jesus Cristo. Há cerca de 2 ou 3 anos tive o privilégio de ter uma entrevista com o chanceler Konrad Adenauer, em seu último ano no cargo de chanceler da Alemanha. Ele me havia convidado, eu estava pregando na Alemanha, e ele me convidou para ir vê-lo. E eu não sabia por quê. Fiquei bastante surpreso e, é claro, lisonjeado com o convite. E eu fui. Ele me recebeu. Um homem grande, alto, um gigante, o homem que praticamente sozinho trouxe a democracia de volta à Alemanha depois da guerra. E eu me perguntava, o que esse grande homem quer de mim? A primeira pergunta que ele me fez foi esta. Ele disse, você acredita na vida após a morte? Eu disse, sim, senhor, acredito. Eu disse, acredito que a Bíblia ensina isso. Ele disse, eu também acredito. Ele disse, estou estudando a ressurreição de Jesus Cristo. E ele disse, quando eu deixar o cargo de chanceler, pretendo passar o resto da minha vida estudando a ressurreição de Cristo. Porque ele disse, se Cristo está vivo, há esperança no mundo. Ele disse, se Cristo não está vivo, não vejo nenhuma esperança de que a civilização possa ser salva. Não é algo impressionante? Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, naquela primeira Páscoa, quando Maria e Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo esperando ungir um corpo morto, viram o anjo sentado ali e disseram, onde está Jesus? O anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu te digo nesta noite que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele conquistou o túmulo. Ele está vivo. E senhoras e senhores, eu acredito que há mais provas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos do que quase qualquer outro fato da história romana. Eu não acredito que exista um fato na história antiga tão bem comprovado quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo que não houvesse nenhuma prova histórica, nenhuma prova científica, e elas existem, eu ainda assim acreditaria, porque acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus. E toda a igreja primitiva andava por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que abalou o Império Romano. Que um homem havia ressuscitado dos mortos, que ele estava vivo, que a morte não pôde detê-lo. Cristo está vivo. Ele é um Salvador vivo. E mesmo assim, muitos de seus seguidores e cristãos vivem e agem como se ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. E a Bíblia diz que, em um determinado momento, com um sinal determinado, ele voltará a esta terra para estabelecer o seu reino. E que reino será esse? Será um mundo em que não haverá lágrimas, nem tristeza, nem morte. Não haverá sofrimento, não haverá guerra, não haverá forças policiais, não haverá exércitos. Será um mundo glorioso governado por uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. E estou seguindo um Salvador vivo. E Ele me deu uma canção para cantar. Ele me deu uma bandeira para seguir. Ele me deu algo em que acreditar. Eu tenho uma razão para existir. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? Deus disse a Ezequias, ponha a sua casa em ordem. Você vai morrer agora. Você e eu vamos morrer. Porque veja, a Bíblia ensina que você e eu temos um corpo, mas vivendo dentro do nosso corpo está o verdadeiro você. Você é uma pessoa real. E essa é a parte de você que vive para sempre. Seu corpo vai para o túmulo.
Mas você, o verdadeiro você, sua inteligência, sua memória, sua personalidade, vai viver para sempre e sempre. De acordo com a Bíblia, você nunca morrerá. E você vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, em um de 2 lugares, segundo Jesus. Não segundo Billy Graham, mas segundo Jesus. Jesus falou muito sobre o céu, mas falou 3 vezes mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Os outros escritores da Bíblia não falam muito sobre o inferno, mas Jesus falava sobre ele o tempo todo, no Sermão do Monte. Já ouvi caras dizendo, eu não acredito no inferno, eu vivo pelo Sermão do Monte. Bem, você nunca leu o Sermão do Monte. Jesus falou sobre isso. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele disse, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que ele quis dizer com isso? Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que o inferno nunca foi feito para o homem. Ele está dizendo que Deus nunca mandará ninguém para o inferno. Se o homem vai para o inferno, ele vai por sua própria escolha. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca quis que o homem fosse para lá. E Deus fez tudo ao seu alcance para te manter fora de lá. Ele até deu seu filho para morrer naquela cruz para te manter fora de lá. Porque veja, quando Deus te criou, Ele te fez um ser moral livre. Você pode viver o tipo de vida que quiser. Você pode viver uma vida boa, pode viver uma vida má. Você pode quebrar as leis de Deus, pode obedecê-las. Você pode sacudir o punho na face de Deus e não há nada que Deus possa fazer. Porque ao te criar, Ele te deu o dom da livre escolha. Você não é um robô em que se aperta um botão e você obedece. Você tem o direito de resistir a Deus, de rejeitar a Deus. Mas a Bíblia diz que apesar da nossa rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer pelos teus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, nós não entendemos tudo o que aconteceu ali, mas sabemos uma coisa, que Ele tomou o inferno e o juízo que você e eu merecíamos. Por causa dos nossos pecados, Ele os levou naquela cruz. E é por isso que aquela expressão terrível saiu de seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Porque veja, o verdadeiro significado do inferno é a separação de Deus. E naquele momento terrível, uma sombra passou entre Deus Pai e Deus Filho. Pela primeira vez desde que a eternidade começou, Cristo estava morrendo por você. E Ele sofreu as angústias do inferno. Ele se tornou culpado de mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais sujos e imundos. E quando esses pecados entraram em sua alma, os seus pecados e os meus pecados entraram em sua alma, Deus não pôde olhar. Porque Deus não pode olhar para a iniquidade. Deus é tão santo. Cristo tomou o inferno que você e eu merecíamos naquela cruz. Agora Deus diz, receba-o. Creia nele, coloque sua confiança e fé nele, e eu perdoarei seus pecados, e eu te garantirei a eternidade em um lugar chamado céu. Está tudo disponível para você e é tudo gratuito. Tudo o que você precisa fazer é receber. Que oferta Ele te faz nesta noite? Vida eterna. Agora a vida eterna não começa no momento em que você morre. Quando você morre como cristão, a vida eterna não começa ali. A vida eterna começa no momento em que você recebe Cristo. Agora, muitos de vocês aqui na Carolina do Sul e na Carolina do Norte e por todo o país foram criados em lares cristãos ou frequentam uma igreja
vivem uma vida razoavelmente decente e meio que vivem do reflexo da religião dos seus pais. Mas você nunca realmente recebeu Cristo por si mesmo. Você nunca realmente confiou nele por si mesmo. Você não o conhece de verdade. Você não tem certeza se está realmente pronto para se encontrar com Deus. E a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você tem certeza de que está preparado? Veja, a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu posso estar aqui esta noite sem ser egocêntrico, sem ser presunçoso. Posso estar aqui esta noite e dizer a você, com base na autoridade deste livro: eu sei que meus pecados estão perdoados. Eu sei que vou para o céu. Eu sei que vou viver enquanto Deus viver, porque no momento em que recebi Cristo, me tornei participante da própria vida de Deus. Agora eu vou viver 1 bilhão de anos e terei apenas começado. Eu sei disso, não por causa de qualquer bondade minha. Eu não vou para o céu porque vivi uma vida boa. Eu não vou para o céu porque preguei para grandes multidões. Eu vou para o céu por causa do que Cristo fez naquela cruz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não vamos para o céu porque somos bons. Nós não vamos para o céu porque trabalhamos. Nós não vamos para o céu porque pagamos. Nós vamos para o céu por causa do que Ele fez na cruz. E tudo o que eu tenho que fazer é receber. E é tão simples receber Cristo, que milhões tropeçam em sua própria simplicidade. Veja, Deus tornou tudo tão simples que até crianças podem crer. Ele tornou tudo tão simples e tão fácil que um cego, um surdo, um mudo podem crer. Um homem de qualquer raça pode crer. Um homem de qualquer nacionalidade, de qualquer idioma pode crer. E isso é tudo o que Deus diz que você precisa fazer para ir ao céu. Apenas crer. Agora, essa palavra crer é um pouco mais profunda do que talvez você pense. Ela significa compromisso, significa entrega, significa que eu entrego tudo o que tenho a Jesus Cristo e confio somente nele para o meu perdão e a minha salvação. Significa que no momento em que você o recebe, seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Você tem certeza de que vai para o céu? Você está preparado para se encontrar com Deus? Se houver a menor dúvida no seu coração esta noite de que você está preparado para se encontrar com Deus, não ouse sair daqui sem resolver isso. Por quê? Porque você pode nunca mais ter outra hora ou outro momento como este. Você não pode vir a Cristo quando quiser. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Milhares de pessoas oraram por esta cruzada. O Espírito de Deus trouxe você aqui. Centenas de pessoas já vieram a Cristo nesta cruzada. O caminho está preparado. O seu coração está preparado. O Espírito de Deus está falando nesta noite. Esta é a hora. Este é o momento. E talvez você nunca mais tenha um momento como este novamente. Eu vou pedir que você entregue sua vida a Cristo, para ter certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, para ter certeza de que você vai para o céu e para receber esta noite a vida eterna. E aqui está como vamos fazer isso. Eu vou pedir que você se levante do seu lugar agora. Centenas de vocês, levantem-se agora e venham aqui à frente deste palco, em pé, silenciosamente e com reverência. Eu vou pedir que ninguém deixe o culto. Por favor, levante-se do seu lugar. Homens, mulheres, jovens, você pode ser membro de uma igreja, pode ser um diácono, pode cantar no coral. Levante-se e venha aqui para frente. E depois que estiverem aqui, eu vou dizer uma palavra a vocês, fazer uma oração, entregar um material e você poderá voltar e se reunir com seus amigos. É só isso. Mas é muito importante que você venha e faça essa declaração pública. Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Levante-se e venha agora. Há algo em vir à frente que sela a decisão no seu coração. Levante-se e venha depressa. E eu vou pedir que todos estejam em oração. Inclinem suas cabeças e orem. Orem pela pessoa à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, na sua frente. Talvez ninguém jamais tenha orado para que essa pessoa viesse a Cristo. Muitas pessoas já estão a caminho. Levante-se, junte-se a elas e venha. Que hora e que momento maravilhoso para você vir a Cristo. Nós vamos esperar enquanto você vem.
A vocês que estiveram assistindo pela televisão e estarão deixando o culto em apenas um momento, vocês podem tomar a mesma decisão e fazer o mesmo compromisso que estas pessoas estão fazendo aqui. E o mesmo Cristo que entrará no coração delas e lhes dará certeza fará o mesmo por você. Talvez você esteja sentado em um bar em algum lugar, talvez esteja na sua sala de estar em casa, ou talvez esteja na casa de um amigo, talvez esteja em algum lugar incomum que eu nem consiga imaginar neste momento, e você precisa de Cristo, você precisa de Deus em sua vida. Você pode recebê-lo agora mesmo e ele pode realizar uma transformação tremenda. E então vá à igreja no domingo, converse com um pastor, conte a ele sobre a decisão que você tomou e comece a trabalhar para Cristo e viver nessa nova dimensão de vida, a dimensão espiritual. Boa noite e que Deus abençoe você.